Muito bem, então agora oficialmente iniciando a nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Gabriel, Ana, Márcio, já vou chamar o nosso convidado Olá, já ingressou. Boa tarde, doutor Arion, tudo boa tarde, bem? doutora Karen, tudo bem? Tudo ótimo? Tudo jóia, tudo jóia. Bom, então, sem maiores delongas aqui, porque o nosso tempo é limitado mesmo, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a sua participação, o senhor ter aceito o convite em nome da diretoria do IBDFAN aqui do Rio Grande do Sul. Né? A nossa Comissão de Direito Notarial e Registral fica muito feliz de poder trazer esse tema, que é um tema que eu até disse para o pessoal quando eu mandei o convite, né? É um tema que, pelo nome, assim, ele parece pesado, ele parece, né? Mas eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de trazer muitas informações que são bem importantes, não apenas para os operadores do direito, para a comunidade jurídica, mas para a comunidade como um todo, né? Para as pessoas em geral. Então, agradeço o senhor ter aceito esse convite e a gente poder fazer essa primeira live. Na verdade, a da comissão é a segunda, né? Eu fiz uma com o doutor Lamana e falamos sobre a essencialidade dos serviços notariais e registrais. E espero depois que a gente possa, em outras oportunidades, tratar de outros assuntos relativos ao registro civil, que também são muito importantes. Eu vou fazer a apresentação aqui do nosso convidado de hoje, doutor Arion, e depois, em seguida, eu explico para o pessoal como que a gente organizou, né, doutor Arion? A gente fez aqui um roteirinho e, em seguida, passo a palavra para o senhor e para a gente poder desenvolver os assuntos aí. O doutor Arion Cavalheiro Júnior é oficial registrador civil de Francisco Beltrão, no Paraná, e presidente da ARPEN, que é a Associação Nacional dos Registradores Civis. Então, assim, gostaria de esclarecer também, né, que hoje a gente vai falar, todos os assuntos que nós vamos tratar aqui são as nossas opiniões, né, doutor Arion, e até mesmo o objetivo aqui hoje é trazer esclarecimentos mesmo para aquelas pessoas que estão nos assistindo, né, e então, assim, o IBDFAN, ele abre esse espaço e como um instituto que e é um instituto plural, né, isso não significa que sejam as nossas posições aqui hoje colocadas, sejam posições do IBDFAN, especificamente do instituto, mas um espaço que a gente tem para então conversar um pouco e trazer essas informações. Pessoal, eu e o doutor Arion, nós conversamos um pouco antes e como o assunto ele tem várias nuances aqui que a gente gostaria de destacar, eu separei 5 tópicos, tá? Então, só para a gente se organizar, até mesmo na questão do tempo, né? Eu vou passar a palavra para o doutor Arion e eu gostaria que nessa parte inicial ele explicasse um pouquinho o que é a ARPEN, essa Associação Nacional dos Registradores Civis, qual a importância da Central de Registros Civis e também o que é o Portal da Transparência, né? Como que o Portal da Transparência está relacionado com a Central e com a ARPEN. Então, esse é o nosso primeiro tópico. Já passo a palavra para o doutor Arion. Bom, antes de mais nada, doutora Karen, gostaria muito de agradecer o convite. Nós, registradores civis, recebemos uma tremenda satisfação falar com a senhora e participar de uma live com o IBDFAN, um instituto que traz tanta credibilidade, né? E é tão ouvido no que se tange ao assunto familiar, né? De direito de família. Então, a gente fica muito feliz de poder participar e sempre à disposição. Né? A ARPEN Brasil é uma entidade que congrega os mais de 8.000 registradores civis do Brasil. O registro civil ele é um cartório diferente dos demais, porque ele tem em todos os lugares, todos os municípios e distritos, né? Então, as outras especialidades, como registro de imóveis, tabelionato de notas, protesto, registro de títulos e documentos, não é todo município que tem, né? É dividido por comarcas, tem na sede de comarca, enfim. E o registro civil não. Ele, além de estar em todos os municípios por lei, ele também está em muitos distritos. Então, nós temos mais de 8.000 de atendimento, porque a gente atende também dentro das maternidades, dos hospitais.
Então, é um ponto muito grande de cidadania, né? E a Artem Brasil representa todos esses registradores. Então, nós somos divididos em Artems estaduais, assim como o IBDFAN também tem as suas seccionais estaduais, né? Nós também temos as nossas seccionais estaduais. São 27 no país inteiro, e mais a Associação Nacional, então, que é a que atualmente eu estou presidindo. Minha gestão vai até dezembro deste ano. A associação, o trabalho dela é de, além de congregar todos os nossos colegas do Brasil, fazendo as nossas confraternizações, os nossos congressos, os nossos seminários, a gente também faz os entendimentos de normatizar a aplicação de leis, dos próprios provimentos do CNJ. A gente atua junto ao Congresso Nacional em projetos de leis, junto ao CNJ. Né? A Artem sempre é chamada, quando se trata de registro civil, pelo CNJ, para que a gente possa, antes de baixarem um provimento, a gente ser ouvido e também dar a nossa manifestação, né? Sugerindo, às vezes, alguma alteração ou alguma adequação, porque muitas vezes eles entendem isso, que a gente que está no balcão, no dia a dia, temos também alguma experiência para levar antes de baixar uma normativa. Né? Então, a gente sempre está fazendo essa parte, ajudando na legislação e na normatização do serviço. E o registro civil, eu sempre digo que é um serviço diferente, porque a gente registra não documentos, a gente registra sentimentos. Né? Todo sentimento da pessoa, do cidadão, passa por dentro do cartório de registro civil. Né? Seja no nascimento, no óbito, no casamento, no divórcio, no reconhecimento de paternidade, numa troca de nome de um transgênero, ou seja, tudo envolve sentimento. Tudo isso é importante para o cidadão, para a sua felicidade. Né? Então, eu sempre digo que a gente não registra documento, a gente registra sentimento, porque cada cidadão que entra no cartório, e isso a gente faz com muito carinho, o registrador civil ele atende no balcão também, a gente já sabe quando ele chega o que ele vai querer, o que ele vai fazer. Se ele vai fazer o registro de um filho, pela expressão da pessoa. Né? A gente já percebe, chega um casalzinho de mão dada, já vai ser a habilitação de casamento, chega um casalzinho meio separado, a gente já sabe que vai dar um divórcio ali, um reconhecimento de paternidade. Então, a gente sabe pela expressão, porque a gente mexe com isso, com o sentimento das pessoas. E é isso que é o trabalho do Registro Civil, da Artem, sempre melhorando o acesso à documentação básica do cidadão, que é aquilo que a gente faz aqui. Né? Então, esse é o trabalho da nossa entidade nacional. Também a gente tem os seminários que a gente faz nos estados. Então, aí no Rio Grande do Sul, recentemente a gente fez em Não Me Toque, um seminário nacional. Né? A gente vai descentralizando também. Até fazendo um parênteses aqui, muito legal, né? O nome da cidade, Não Me Toque. Né? E teve um plebiscito lá para mudar o nome e não quiseram. Fiquei sabendo. Está então, super adequada para o momento também, né? Eu acho que lá não tem ninguém é contagiado, doutora, porque ninguém pode tocar em ninguém, né? Boa. Mas, enfim, a gente faz esses seminários descentralizados, a gente faz visita a todos os tribunais de justiça, as corregedorias estaduais. Então, a gente tem contato com todos os juízes e desembargadores que trabalham com o registro civil. E isso é muito bom, porque a gente traz a proximidade do serviço local para quem também nos fiscaliza, porque a gente é fiscalizado pelo Poder Judiciário. Né? Então, esse é o trabalho da associação. Enquanto portal da transparência e a nossa CRC nacional. Primeiro, é sempre importante a gente falar que o Registro Civil ele possui uma central, que é a CRC nacional, e essa CRC nacional hoje ela possui mais de 170 milhões de registros. Né? São nascimentos, óbitos e casamentos de todos os brasileiros envolvidos. Claro que isso demanda de muito trabalho, porque a gente sabe que a nossa instituição, enquanto registro civil, ela é secular, né? Ela já tem mais de um século de funcionamento. Então, a gente sabe que também a informatização é uma coisa recente, e para colocar todo esse um século dentro da informatização, não é um serviço simples e nem barato, por sinal, bem oneroso.
Então, a gente foi criando, foi incluindo esses dados dentro da CRC Nacional. Existe o provimento do CNJ, o provimento 46, que ele trata da criação das centrais. E ali ele diz que desde a lei dos registros públicos, que é a lei 6.015, que ela é de 73, mas entrou em vigência em 76, a gente tem que colocar os registros dentro da central. Então, o que nós, colegas de registro civil, estamos fazendo? Adequando e informatizando tudo isso. A gente sabe que aqui o sul, o centro-oeste, o sudeste do Brasil, as capitais, elas têm um maior acesso à informatização, têm acesso à internet fácil. Agora a gente conhece a realidade do interior do Nordeste e do interior do Norte do Brasil. Então, ainda tem algumas dificuldades para chegar a alguns dados para a gente em tempo hábil, né? E se eu não me engano, o Conselho Nacional de Justiça fixou períodos, né? A cada 6 meses Isso. tem que retroativo, né? Porque, claro, é um trabalho invencível, né, doutor Arion? Ele realmente não tem como fazer tudo de uma vez só, né? Exatamente. Uma coisa é digitalizar, é pegar uma imagem e colocar. Outra é digitar, para que seja fácil de localizar os dados, né? Fazer o índice. Então, a digitação é muito mais demorada que a simples digitalização, que é a fotografia de um livro, né? Então, Claro, a e gente quanto mais antigos os livros, também mais difícil, às vezes, de entender a letra mesmo, né? De fazer a muito leitura e complicado. na hora de transcrever essa informação, porque ela tem que ser fidedigna, então é mais demorado. Quanto mais para trás, mais demorado, eu penso, né? Exato. Então, esses livros, né, esse arquivo mais antigo, ainda a gente não tem todo ele dentro da central, né? O meu cartório, por exemplo, ele está 100% dentro da central, mas o meu cartório ele é de 1952. Então, ele é um acervo mais novo, né? São 60 e poucos anos de cartório. Então, a gente já conseguiu colocar esses 60 e poucos anos dentro da informatização. Está tudo pronto. Mas não é a realidade de muitos cartórios, principalmente do interior. Então, a gente está fazendo isso. Claro que os mais recentes, todos estão informatizados. Agora, atualmente, cada registro que a gente lavra no cartório, no dia subsequente, a gente já sobe, a gente chama de subir, né, dar o upload, a gente já sobe para a nossa central os dados, ou seja, eles estão sendo sempre atualizados. Claro que o interior tem até 5 dias úteis para fazer isso. O interior, o que a gente diz interior é a questão de acesso à internet, né? Mais o norte, o nordeste, lá que tem uma dificuldade um pouco maior. Mas, se não, 95% já sobe no dia seguinte todas as informações. E a gente mantém isso. Uma coisa muito interessante. Por exemplo, a senhora que está aí no Rio Grande do Sul hoje, está com um mandado, né? A senhora tem uma cliente, e precisa enviar, está com um mandado de divórcio, precisa que seja feita a verbação desse divórcio no casamento da pessoa. Porém, essa pessoa casou aqui no meu cartório, em Francisco Beltrão, aqui no Paraná. Como que a senhora vai fazer isso? Vai ter que mandar por correio esse mandado, eu esperar o correio chegar, para daí eu proceder, daí a senhora vai fazer o pagamento, daí eu proceder à verbação, expedir a certidão, colocar no correio e mandar de novo para a senhora? Não. A gente tem um processo muito mais simples, que a gente, pela nossa CRC Nacional, a gente tem um produto chamado e-protocolo. Então, a senhora vai no cartório de registro civil mais próximo aí da sua cidade mesmo e fala, ó, eu tenho esse mandado de averbação aqui de divórcio lá para Francisco Beltrão. Manda para mim. O cartório daí, da sua cidade, vai colocar lá no e-protocolo, manda para mim, eu recebo na hora, porque é tudo online, eu recebo na hora, cumpro, e devolvo o mandado cumprido para esse cartório e com a certidão atualizada. A senhora retira a certidão aí na sua cidade. Não precisa entrar em contato comigo. Custo é o mesmo, menos até, porque o correio é caro, a gente sabe, porque daí vai para o SEDEX. SEDEX é uma loucura. Aliás, se o correio fosse confiável, não precisava carta registrada em SEDEX, né? A carta simples chegaria. Mas, então a gente tem um custo alto com isso e tal. E assim não. Assim pode ser no mesmo. Fala assim, olha, eu tenho urgência, eu preciso disso logo. Eu consigo fazer no mesmo dia para a senhora. Né? Se o colega daí entra em contato comigo e fala, ó, acabei de mandar um para você, providencia, porque a doutora está aqui, ela tem urgência assim, assim, sabe? Pronto. Se eu não providencio hoje, amanhã, no máximo, eu estou aí no cartório, a senhora retira aí. Então, facilita muito
E muito. as certidões, doutor Ariel, mesmo nesse caso, por exemplo, que a gente está imaginando que as informações ainda não tenham sido colocadas em função desse tempo, desse lapso temporal, eu tenho como fazer a solicitação via central e aí o registro civil lá da origem faz a busca e consegue igual encaminhar a certidão, mesmo que ela não esteja ainda dentro da central, né? Perfeito, a senhora está sabendo bem. É isso mesmo. Então, para emissão de segunda via normal, não comentando agora em um mandado, né, em cumprir o mandado, mas uma solicitação simples de uma segunda via. Então, de breve relato, sempre breve relato, porque a de inteiro teor não tem como pedir direto assim, vai ser pedido pelo e-protocolo, porque tem algumas coisas que são sigilo, né, são segredos de justiça, não podem ser enviadas simplesmente uma certidão assim. Depende de inteiro teor, não é qualquer certidão que a gente pode emitir. Às vezes demanda de um mandado judicial. Uhum. Bom, enfim, uma emissão de uma segunda via de breve relato comum, se consultada na CRC e não localizar, não tem problema. Coloca o nominho da pessoa, coloca os dados que tem, se tem lá o livro, folha. CPF. Normalmente, se tiver o número do livro, folha e termo, aí fica muito fácil a gente localizar. Porque às vezes a pessoa tem uma certidão velha lá, né? Uma fotocópia, alguma coisa parecida, ou no próprio RG dela consta lá os dados. Então a gente põe aquilo e manda para o colega aonde tem lavrada esse assento, seja de nascimento, casamento, óbito, seja o assento que for. E o colega consulta, expede essa certidão e encaminha também, sem problema nenhum. Então, a emissão de segunda via, a gente já conseguiu fazer isso, um volume imenso hoje no Brasil, é muita segunda via sendo emitida eletronicamente. Isso era um sonho meu. Lá no ano 2000, a gente fez um seminário em Curitiba e eu falava assim, olha, o dia que a gente conseguir concretizar isso, de mandar uma certidão, eu falava até na época, eu falava por e-mail, vamos mandar por e-mail. Uhum. Né? Porque a gente não tinha essas outras ferramentas que hoje Os existem. meios, claro. Mas eu tenho minha formação, também uma das minhas formações é analista de sistema. Então eu sempre sonhava com isso. Eu falava, poxa, eu quero ver isso informatizado. E hoje é uma realidade, a gente consegue fazer isso. A nossa central é uma central extremamente confiável e é ela, a nossa central, que fornece todos os dados aos órgãos federais e estaduais para que eles possam cumprir suas políticas públicas. O INSS, o IBGE, a Junta Militar, a Receita Federal, enfim. Desculpa, muitos órgãos dependem dessa informação nossa para poder atender as políticas públicas. Né? Então, a gente informa isso diariamente para a CRC. Daí, cada órgão tem o seu prazo, né? Mas normalmente no início do mês a gente informa a todos. O INSS a gente tem que informar de 24 em 24 horas. Né? A gente está informando diariamente o INSS, que é o CIRC, né? Através do CIRC. Então, esses nossos números a gente sabe da importância que são para o desenvolvimento das políticas públicas. E pensando nisso, a gente pensou, poxa, por que não criar um portal de transparência aonde a gente possa mostrar esses números para a comunidade? Então, a gente começou a mostrar números de nascimentos no dia a dia, quantos nasceram esse ano, quantos faleceram esse ano, aonde está nascendo mais, onde está falecendo mais, quem está casando mais, quem está casando menos. E aí, sempre é uma matéria que os jornais buscam essas informações conosco no início do ano. Quantos brasileiros a mais nasceram, né? Qual o nome? Porque isso dá mídia, né? E eles querem mídia. Então, qual o nome que mais foi registrado no ano que passou e tal? Aí a gente foi incrementando isso no nosso portal de transparência. E esse é diário. Quem quiser pode acessar lá, vai estar lá os dados, os nominhos, tudo direitinho. Aí, com o advento, infelizmente, né, o advento do Covid, a gente também sabe que todos os óbitos, infelizmente, né, mas todos os óbitos passarão pelos cartórios. E a gente poderia fazer um filtro e informar quantos faleceram do Covid, né, pelo Covid, contaminados. Então, a gente pensou nisso, conversamos com a doutora Maria Tereza, que é a conselheira
do CNJ, ela sempre muito parceira, ela que solicitou para a gente, inclusive, a criação disso. Não daria para fazer alguma coisa assim, informar, porque a gente precisa saber dos números, né? E a gente falou, claro, dá para desenvolver. Aí eu tenho que aqui dar um parabéns muito grande para o Vendramin, que é o nosso colega de São José dos Campos, e é o coordenador nacional da CRC. Então, o Vendramin é uma pessoa extremamente dedicada à CRC. Ele, além de trabalhar que nem um doido no cartório, ainda ele fica o dia inteiro cuidando da CRC. Né? Então, eu tenho que deixar aqui, olha, todo o meu agradecimento a ele por fazer um trabalho maravilhoso perante a CRC e que dá essa credibilidade nacional. E aí a gente começou a divulgar, então, esses números. Então, daí começou, mas o que seria interessante divulgar? Doenças respiratórias, mas depende. Doenças cardíacas, mas depende. O que está morrendo pelo quê? Né? Às vezes morreu por insuficiência respiratória, mas não teve nada a ver com Covid. Então, no início, o próprio Ministério da Saúde e os médicos nos hospitais mesmo não sabiam como constar isso na declaração de óbito. Porque tudo é muito novo, tudo muito recente e muito rápido aconteceu. Então, a gente foi trabalhando com eles junto. Foi até um pedido nosso para o Ministério da Saúde que constasse lá, então, que fosse Covid, porque normalmente os médicos colocavam insuficiência respiratória, insuficiência pulmonar, pneumonia, septicemia, embolia pulmonar, insuficiência cardíaca. Mas o que ocasionou isso, né? Como os testes também, os primeiros falecidos ainda não tinha teste, os testes eram para poucos, a gente não sabia, a pessoa tinha morrido, poderia até ser de Covid, mas não tinha confirmação disso. Aí começou a constar nas DOs suspeito de Covid, porque alguns começaram a colocar Covid, mas não era. E daí como é que a gente vai, até a Natália está comentando aqui, pneumonia comunitária, até isso consta lá. Né? Então, o que gerava isso? Né? Daí, vou pôr Covid. O outro falava assim, acho que é coronavírus. Daí o outro falava, é só corona. Daí, sabe, não tinha confirmação de nada. Aí a gente começou a pedir para colocar suspeito. Porque se eles colocam Covid, para nós aqui, contabiliza. Aí depois sai o resultado do exame e não tem nada a ver com Covid. E foi contabilizado como Covid. Doutor Arion, eu vou congelar o assunto aqui, porque depois um dos nossos tópicos, eu quero justamente que a gente fale mais sobre esse portal e de como ler essas informações do portal, porque eu fiquei maluca, né? Eu disse para o senhor, eu adoro dados, essa coisa assim de estatística, eu sou louca com isso. E o meu marido, que é médico, também trabalha com dados, trabalha com estatística no trabalho dele. E a gente passou um final de semana nesse portal, quando eu descobri o portal e começamos a vasculhar o portal. Então, assim, esse portal é fantástico, gente. Quem não olhou ainda, assim, mesmo a título de curiosidade, né? Tem ali informações, como o senhor disse, assim, muito variadas, por idade, por sexo, por cidade, incrível. Então, tem muita informação. Mas então eu quero passar agora para a parte do registro do óbito, e aí depois a gente vai voltar a falar mais um pouco do portal. E até mesmo dessas notícias, né? A gente viu aí na mídia, tem muita gente que se aproveita dos dados, né? E faz uma leitura, às vezes, né? E diz aquilo que gostaria usando os dados que estão ali. Então, o segundo tópico que eu quero que o senhor nos explique de forma, assim, bem rápida, objetiva, mas que seja esclarecedora, porque todo mundo, né, se já não foi fazer um registro de óbito, em algum momento vai fazer o registro de óbito de alguém familiar, alguém, né, próximo. Então, assim, em condições normais, né, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do registro do óbito, assim, quem é que tem que fazer o registro, quem é que está obrigado ou pode fazer o registro, quais são os documentos que têm que ser encaminhados para fazer o registro, qual a diferença entre a declaração de óbito, o registro de óbito e a certidão de óbito, o que são esses documentos, qual é a importância do registro de óbito, por que é importante fazer o registro de um óbito. Então, passo a palavra e aí depois a gente segue para falar mais sobre o portal. Tá. Bom, antes de mais nada, as pessoas estão perguntando aqui qual é o nome do portal, então é só você digitar lá, transparência.jus.br.
transparência.registrocivil.org.br. Tá? Então, se vocês digitarem isso, eu vou repetir aqui, transparência.registrocivil.org.br. Lá você vai ter acesso a todos esses números nossos. E também, antes de te responder, eu quero agradecer aqui a grande participação, nossa, imensa, em massa aqui dos colegas do Brasil inteiro. Estou vendo que tem juiz aqui, tem o doutor Lanfredi, acabou de aparecer aqui, juiz do CNJ, está nos assistindo. Né? Não sei se mais alguém apareceu ali, mas os colegas de todo o Brasil, Márcia está aparecendo, Dudu, enfim, a Anitta e todos os presidentes das APENs estaduais. Então, um abraço enorme. E isso, gente, obrigado, Márcia, você colocou ali ó, o endereço. Até o Pedro, lá de Portugal, também assistindo. Mas é importante que a gente, que a gente esclareça isso e fique e diga aqui, ó, a doutora Liege aqui, ó, a doutora Liege é a juíza auxiliar da Corregedoria do Amapá. Um doce de pessoa, um doce de pessoa. Muito obrigada. Nossa, que prestígio, hein, doutor Arião? Não, prestígio é do assunto, né? Que é palpitante realmente e é importante todos assistirem. A família também, a irmã está assistindo aqui, mas daí é menos, né? Mãe, tudo. Mas, então, isso é muito importante a gente dizer que isso é um trabalho de cada um deles, de cada registrador civil, porque sem o trabalho de cada um no seu cartório, nada disso seria possível. Então, eu agradeço de coração a todos os meus colegas registradores civis do Brasil, que, inclusive, a gente corre o risco, porque a gente está atendendo as pessoas em plantão, né? A gente está na linha de frente aqui também, atendendo os familiares, quando vem um falecido, infelizmente, ele pode estar contaminado e contaminar toda a nossa equipe, né? Lá em Manaus teve um cartório lá que teve que fechar porque 80% dos colaboradores lá pegaram, né? Puxa, então, isso é problema mesmo. Mas, enfim, respondendo à sua pergunta, a documentação necessária para a lavratura de um óbito. Então, primeiro é a declaração de óbito. O que é a declaração de óbito ou ADO? É aquele documentozinho que é preenchido, inclusive, à mão pelo médico no hospital. Né? Então, aquela DO, aquela declaração de óbito, é extremamente importante. Sem ela, a gente não pode fazer a lavratura de um assento de óbito no cartório. O primeiro documento que precisa para nós é isso. Né? A gente não pode simplesmente uma pessoa chegar e dizer, meu pai faleceu, eu vou lá lavrar o assento de óbito do pai. Né? Então, a gente precisa de um documento que comprove isso e é a declaração de óbito. Atestado de óbito. Essa palavra, atestado, ou termo, né? Atestado de óbito, na verdade, ele não existe oficialmente em lugar nenhum. Isso é um termo popular que as pessoas utilizam, mas que não existe. Existe a declaração de óbito, que é dada pelo hospital, e existe a certidão de óbito, que é o cartório que emite. Né? Então, são dois documentos que existem. A declaração de óbito, que sai do hospital, e a certidão de óbito, que sai do cartório de registro civil. Então, o familiar, normalmente é o familiar, um ente querido, vem até o cartório com essa documentação. A DO, a declaração de óbito expedida pelo hospital, e os documentos do falecido. Aí, quais são os documentos apresentados? Todos aqueles que ele tiver. Principalmente a certidão de nascimento ou de casamento, o RG, o CPF, e aí vai tudo, né? Desde do título de eleitor, se tinha certificado de reservista, se era homem, traz o certificado de reservista, se tinha carteira profissional, traz a carteira profissional, se tem a CNH, certidão de habilitação, traz a carteira de habilitação, a aposentadoria lá, o número do PIS, tudo que tiver pode trazer, porque a gente lança isso tudo na certidão, fica mais fácil, que quando a gente faz o comunicado para esses órgãos, a gente já comunica, fala, ó, baixe este número. Né? Então, por isso que às vezes falam, mas tantos não vieram votar, mas tantos eram falecidos já. É porque quando o parente veio no cartório, não trouxe o título de eleitor para a gente. Então, a gente comunica, agora já está mais fácil, porque tudo pelo CPF está mais fácil, mas antigamente tinha muito disso. A gente comunicava o Tribunal Eleitoral, mas eles não tinham como dar baixa naquilo. Então, ficava naquele nominho lá voando, né? Hoje não, hoje já está bem mais fácil através do CPF. Então, a gente pede mais seguro, né? Mais seguro, bem mais seguro. Então, a gente pede para que sempre tragam todos os documentos do
do falecido. E também os seus documentos pessoais como declarante. Então, a gente precisa dos documentos pessoais, né? Aquela pessoa que vai assinar como declarante, né? Precisa apresentar seus documentos. Também dizer que ela foi até o cartório e que ela levou aquele documento e que ela disse que aquela pessoa faleceu. Então, ela também assume uma responsabilidade civil, criminal, naquele momento, né? Então, por exemplo, alguns documentos, algumas informações que a gente lança na certidão, no assento, né? Porque é o assento de óbito, depois a gente expede a certidão. Mas aquelas informações que a gente lança ali, algumas são provas documentais. Outras são meramente declaratórias. Então a gente pergunta assim: deixou filhos? É meramente declaratório. O declarante vai me dizer sim, não, ou se sim, quantos foram. E quais são os nomes. Então, eu não peço assim, então me traga a certidão de nascimento de cada um. Não. É declaratório. A pessoa que está ali, ela vai me informar quantos filhos tinha e eu vou colocar, vou fazer constar ali. Deixou o testamento? É declaratório. Eu estou perguntando para a pessoa, então ela assume essa responsabilidade civil e criminal também. Né? Mas os documentos necessários são, basicamente, todos os documentos do falecido e também os documentos do declarante. E o prazo, doutor Arion? Vamos lá. A legislação, a Lei 6.015, ela traz dois prazos. Primeiro, ela diz que o óbito tem que ser lavrado em 24 horas. Né? Então, a pessoa faleceu ontem, ela vai ser, quer dizer, hoje, ela vai ser sepultada amanhã. Então, a pessoa tem o dia de hoje e amanhã, até a hora do sepultamento, para vir até o cartório e fazer a lavratura desse assento de óbito. Porém, a legislação, a mesma lei, diz que em não podendo, tendo algum empecilho, não dando para lavrar nas 24 horas, usa-se o prazo do registro de nascimento, que são 15 dias. Né? Então, tem mais esses 15 dias para quem não conseguiu, não pôde, ou alguma coisa aconteceu e não pôde vir até o cartório para lavrar o óbito. Ocorre o seguinte, uma outra legislação diz, não pode haver nenhum corpo sepultado sem a lavratura da certidão de óbito. Correto? A lavratura do óbito, não da certidão, a lavratura do óbito. Mas isso acontece nos grandes centros, né? Nos cemitérios maiores. Tal. No interior, nas comunidades, as pessoas são sepultadas naquele cemitério comunitário mesmo, ali do lado da igrejinha, né, daquela comunidade. São poucas pessoas que estão ali. Aquela comunidade também é pequena, todo mundo sabe que aquele faleceu, que está ali, né, se conhecem. Então, isso a pessoa é sepultada sem a certidão de óbito. Isso acontece. Mas, como ela tem o prazo de até 15 dias para realizar isso, nesse prazo de 15 dias, eles vêm até o cartório e a gente lavra esse assento de óbito, sem problema nenhum. Né? Então, são esses dois prazos, entre aspas, que existem. Primeiro, 24 horas. E é o básico e é o que todo mundo faz. Mas, em acontecendo e não podendo, em acontecer algum imprevisto, né, alguma coisa, tem ainda um prazo de 15 dias que pode ser usado para que possa ser lavrado esse óbito. Passando o prazo legal, somente via judicial. Aí só via judicial. Porque aí tem fraude ao INSS, aí tem várias outras situações que aí o juiz é que vai analisar o porquê que não foi lavrado aquele óbito dentro do prazo legal. Muito bem. E aí eu tenho, então, duas perguntas para o senhor, né? A primeira, na verdade, mais é uma colocação, né? A certidão de óbito, então, que é aquilo que o senhor falou, né? É o extrato, é essa informação resumida daquele assento que ficou lá no livro do Registro Civil, é o documento que, então, essa pessoa que foi lá e declarou vai levar. E esse documento ele é fundamental para uma série de providências, né, que a família vai ter que tomar, como, por exemplo, para fazer o inventário vai precisar da certidão de óbito. Mesmo naqueles casos em que não há bens a inventariar, mas que a pessoa que faleceu tinha um FGTS depositado, tinha algum valor para fazer o levantamento desses valores, Seguro mesmo de que seja vida. só por alvará, seguro de vida, né? Então, assim,
a declaração do óbito, o registro do óbito no registro civil, primeiro, ele é extremamente importante para esse aspecto comunitário de levar essa informação, porque é através do registro civil que as informações que vão nortear as políticas públicas de saúde são, né, alimentadas. E para a família é extremamente importante porque é o documento que vai possibilitar ali uma série de outros direitos, né, e outras consequências jurídicas que são importantes. Muito bem, aí eu queria lhe perguntar agora da porta para dentro do registro civil. Eu fui lá, Karen, declarei um óbito, foi feito o assento, e o que acontece daí para frente dentro do registro civil? Bom, dentro do registro civil, aí a gente vai fazer expedir os comunicados, né? Então, ou averbar dentro, se o nascimento ou o casamento da pessoa estava lavrado no próprio cartório onde foi lavrado o óbito, a gente averba, anota, né? Não é averba, a gente anota esse óbito no livro aqui, de nascimento ou de casamento, ou dos dois. Ou se for num cartório diverso, a gente expede uma comunicação, um comunicado, envia para esse cartório, aonde ele vai fazer essa anotação lá no livro. Ou seja, quando for emitir uma nova... Por isso que a gente sempre pede segunda via atualizada. Porque quando for emitir uma nova segunda via, já vai constar a anotação do óbito dessa pessoa lá. Além de que, é claro, a gente emite todos os comunicados para os órgãos governamentais para que possam executar suas políticas públicas. Agora, uma coisa que é importante, o que eu falei ali é o genérico, tá, doutora? É o que está na Lei 6.015, né? A Lei dos Registros Públicos. Agora, cada estado tem algumas normativas próprias, peculiares, né? Então, tem estados que existe uma guia de sepultamento, né? Outros estados não. Aqui no Paraná já teve essa guia, agora, no momento, a corregedoria que passou, anterior a essa, teve um entendimento que não podia ter, agora a gente está tentando novamente ter essa guia, né, de sepultamento. São Paulo tem essa guia de sepultamento, eu não sei quais outros estados, mas tem outros estados que possuem essa guia, né? Então, são normativas daí peculiares de cada estado e que mudam um pouco essa situação. Então, de estado para estado, a gente tem algumas diferenças, né? Mas o básico é aquilo que eu falei do prazo da 24 6.015. horas até 15 dias. Até 15 certo. dias. E aí eu lhe pergunto assim, bom, e aí em tempos de pandemia, né? Nós tivemos aí o decreto, depois a lei, e nós temos duas normativas, na verdade, né? São portarias conjuntas do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde para tratar da questão do registro do óbito, então, no momento da pandemia. Muda alguma coisa? Como é que fica isso? Então, o CNJ, ele fez tanto o provimento 93, que mexe nos prazos, como a questão das portarias, né? Da portaria conjunta número 1 e número 2, conjunto com o Ministério da Saúde, né? Claro que nesse momento de pandemia, algumas coisas são diferentes, então a gente está sujeito a horários de plantões, que está previsto no provimento do CNJ, né? Mudança de horários de atendimento, ser presencial, né? Aqui no Paraná, por exemplo, a gente está tudo presencial, mas tem estados que não está presencial. Aí no Rio Grande do Sul, acho que faz uns 15 dias que voltou presencial, né? Mas ficou um período... No primeiro momento foi suspenso aqui no Rio Grande do Sul, e aí depois eles reviram, né? Depois que o CNJ manifestou lá no 93. Isso. Então cada estado daí, porque o CNJ, ele foi assim, né? Ó, isso, e o restante quem normatiza são os estados. Então ele jogou para os estados para ver, e está certo, porque a realidade do país, claro, da contaminação, está diferente. Está diferente. Então, cada estado tem que ver como é que está a pandemia naquele momento lá, né? A contaminação, e rever o atendimento ou no atendimento, ou abre, ou fecha, ou suspende, né? Depende. Então, isso está lá previsto no provimento. Mas existem duas portarias, uma que foi daí revogada, a portaria 1 foi revogada pela 2, conjunta CNJ e Ministério da Saúde, aonde criou muita polêmica. A primeira, principalmente, quando saiu, criou muita polêmica, muita gente me ligando, falando, meu Deus, Ariel, e agora? Como é que é isso? Não pode.
Onde é que já se viu sepultar sem certidão de óbito? Isso é impossível. Realmente é uma situação atípica, mas a portaria está lá. Ela é enquanto durar a pandemia. E quando que ela vai ser utilizada? Só em casos extremos. Né? Só em casos extremos. Ela não está sendo utilizada no dia a dia. As pessoas estão vindo no cartório lavrar o óbito no dia a dia. Até aqui em Francisco Beltrão, antes de ontem foi o primeiro óbito de Covid, por Covid. Não tinha ainda óbito aqui. Antes de ontem teve o primeiro óbito e de uma pessoa que já estava bem doente, né? E que acabou pegando, enfim, faleceu. Mas aí a gente já lavra aqui mesmo. Não tem, né? Não precisa utilizar dessa portaria. Essa portaria seria num caso assim extremo, aonde seriam, sei lá, a gente não quer nem falar isso, pelo amor de Deus, mas inúmeras pessoas colocadas no mesmo local lá e tendo que ser retirado e familiar não podendo. Aquilo que deu ali, eles ficaram preocupados que desse aquilo que deu na Itália, né? Na Espanha, aquele boom que deu, e que lá aqueles números imensos, todos num lugar pequenininho. Muito pequeno. Até meu filhinho assistindo, parabéns, papai, tem 8 aninhos. Para mim parou aqui, deixa eu ver uma coisa. Então, são lugares pequenos que não tinha como fazer tudo aquilo, estava tudo fechado mesmo, então não dava para que as coisas pudessem acontecer, né? Mas, infelizmente, infelizmente não, felizmente para nós, não aconteceu aquilo de lá aqui. Porque, claro, o número de mortes nosso aqui é maior, mas a nossa população é muito maior. Sim, a extensão territorial, né? Tudo isso. Então, o número de colegas para atenderem é maior, o número de unidades de saúde é maior, tudo é maior, né? Então, graças a Deus, a gente... Nesse caso, doutora Leon, só para complementar essa parte, então, a excepcionalidade trazida para essa situação seria a possibilidade de fazer o sepultamento sem o registro. E qual que seria o prazo daí? Porque igual a família vai ter que providenciar o registro em algum momento, né? Justamente 2 em meses, razão né? de tudo que a gente falou, né? Aí a portaria prevê aqui que pode sepultar, mas que depois a família teria até 2 meses para lavrar esse óbito, né? Então, 60 dias. Então não que a pessoa não vai ter a sua certidão de óbito, né? Ela vai. É que naquele momento, né, os parentes nem poderiam sair de casa também, aquela correria, aquela coisa doida. Então, eles já normatizaram para, se houver uma situação dessas, ter. Mas na excepcionalidade, né? Então, era uma prevenção que foi dada. Espero que a gente não use isso, né? Porque a gente quer a saúde dos nossos brasileiros, a saúde dos nossos entes queridos. Então, a gente quer a proteção de todos. E os cartórios estão atendendo dessa forma também, doutora. Com toda a prevenção, com todo o cuidado, restrição do número de pessoas para entrar, né? Só que o que a gente pede de coração, que seja divulgado isso, inclusive. Todos que estão nos assistindo, divulguem, por favor. Quando forem lavrar o assento do óbito de um ente querido, não vão com 3, 4, 5 familiares no cartório. Vai uma única pessoa. A gente está pedindo para não dar aglomeração, para não, né? E daí saem 5 parentes para ir lá no cartório lavrar o óbito de um ente querido. Vai um só. Isso é que dá um monte de gente, daí faz fila, daí fila lá em Manaus, fila nos cartórios. Mas tinha 10 óbitos para lavrar, só que tinha 100 pessoas na fila. Porque daí eles fazem reunião, não é assim. Né? Isso espalha mais medo ainda nas pessoas, o pânico, né? Então espalha a doença. Então, claro que o risco de um familiar, de uma pessoa que faleceu por Covid, o risco dela estar contaminada é muito grande. Claro. Aí ela vai na E fila a em gente sabe que 5, a 6, contaminação é muito grande, claro. ela vai espalhar. Né? Então, esse pedido Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutora Elion. Ali alguém perguntou se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado aqui no IGTV do IBDFAN. E depois nós vamos divulgar nos nossos canais do YouTube, doutora Elion e o meu também, meu professora Karen Henrique. Depois eu coloco para vocês essas informações. E alguém perguntou ali, doutora Elion, se passar desse prazo, então se passar do prazo de 15 dias nas condições normais,
na portaria conjunta, eu não me recordo de ter visto nenhuma penalidade. A pergunta é, existe alguma penalização se passar desse prazo? Eu acredito que tenha que ser aplicado ainda o prazo legal, né? Então, as mesmas penalidades do prazo legal. Então, se passou de 15 dias e não foi lavrado, tem que, fora da pandemia, né? O normal, tem que ser encaminhado ao judiciário, né? À vara de registros públicos. A Então, penalidade aí é o encaminhamento para o judiciário, né? é isso, exatamente. Né? Antigamente, muito antigamente, tinha multa. Né? Aham. Inclusive para registro de filho, tinha multa, tá? Mas não se aplicava isso, era difícil de se aplicar, era complicado. Deixa Mas eu ver isso como já é que não está o existe mais. nosso tempo aqui. Bom, a gente tem 14 minutos, doutora 14 Leon. Então, minutos, né? assim, ó, vamos falar do portal, porque o Vamos. portal é o chuchu aqui. Eu disse que eu queria fazer uma live só para falar do portal, porque o portal é fantástico. Mas então, assim, ó, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós de como que a gente pode fazer a leitura. Então, para quem entrar no portal, vai enxergar lá que tem aquelas duas abas lá em cima, né? Que são específicas do Covid. E aí até também gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, porque tem uma que diz lá Covid-19 e a outra que diz, pelo menos quando eu entrei no final de semana, dizia lá especial Covid. Qual a diferença de uma para outra? A respeito daquela notícia que saiu dizendo que um comparativo, né? Porque ali a gente pode colocar março de 2019, número de mortos, inclusive pelas causas, e março de 2020. E a barra de março de 2020, num determinado momento, estava menor que a barra de 2019. Então, que supostamente nós teríamos tido menos mortes em março de 2020 do que em março de 2019. A outra coisa que eu queria que o senhor pudesse talvez comentar, que eu acho que é bem legal, a questão da subnotificação e da supernotificação, que eu acho que a gente consegue mais ou menos através do portal fazer essa análise, pelo menos de forma, né, superficial, mas acho que dá para fazer. E também, não tem mais uma coisa. E as notícias que saíram, inclusive Globo News, Estadão, que seria o aumento do número de mortes em casa, porque o portal permite, né, essa variação ali, morte no hospital, morte em casa, morte na rua. Então, falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá, vamos pontuar. Primeiro que a gente está fazendo uma atualização agora. Eu pedi até por causa da live para a gente fazer uma atualização e ele acho que está rodando aqui, acho que está fora aqui. Porque eu pedi para atualizar para a gente ter os números exatos aqui. Enfim, estou tentando acessar aqui e está dando um BO aqui no meu. Não sei se a senhora consegue acessar aí. Mas enfim. Eu nem vou tentar aqui porque vai dar mas enfim, o que foi primeiro falado? Da diferença de números, né? Da reportagem, aquela que dizia que em março de 2020 morreu menos pessoas do que em março de 2019. Tá. Bom, março é que iniciou a tal da epidemia, da pandemia, né? E como eu comentei lá no início da nossa live, muitas vezes ainda não constavam o porquê que faleceu, do que faleceu. E de um ano para o outro, antes de pandemia, né? Claro que existe uma variação de números, às vezes falece mais por uma ocasião numa região ou menos, mas normalmente a variação não é muito grande. Ela varia ali de 0,5% a 0,8% de acréscimo de um ano para o outro, né? Do que a gente tem vindo. Até porque o aumento da população também aumenta o número de mortes. É aquilo que meu filhinho perguntou, papai, mas então aqui em Beltrão morre gente? Eu falei, filho, morre gente todos os meses, né? Não é porque tem a pandemia que não vão morrer. Aqui em Francisco Beltrão, a nossa média é de 50 óbitos por mês. Essa é a média, né? Agora, depende do que vai acontecer com a pandemia ou não, mas independente de caso, as pessoas falecem, né? Porque por outras doenças, não é porque não existe só a pandemia, agora não existe só o Covid, tem outras doenças que também matam e a idade, né? Acidentes, enfim, um monte de coisa. Então, a gente percebeu que existiu um número reduzido também de acidentes, né? Reduziu o número de acidentes, ou seja, isso aumenta o Covid, mas reduz o número de acidentes, porque as pessoas não estão saindo, porque as pessoas não estão no trânsito, porque até em casa as pessoas se cuidam mais, né? Diminuiu também alguns tipos de doença diminuíram, né? A morte. Por quê?
porque também é menos exposição das pessoas perante qualquer outra situação. Então, isso também reduz. Então, naturalmente, as outras mortes deram uma seguradinha de as outras causas. Mas veio o Covid. Então, no início, ali em março, ainda não tinha esses assentos, como eu falei, tem o prazo para a lavratura. Né? A pessoa demora um dia ou então 15 dias para vir até o cartório. O cartório tem mais o prazo para subir para a central. É mais um dia que vai subir para a central. Que Né? Então, pode ser até de 5 dias, né? Que o senhor que pode ser comentou. 5 dias. Uhum. E ainda assim, as pessoas faleceram no final de março, mas vieram fazer isso só em abril. Ou seja, vai entrar na estatística de abril. Faleceu em março, sim, mas como era início da pandemia, veio para abril. Então, março não é o mês ideal para a gente fazer comparativo, porque ele é o início de tudo. Então, seria assim muito precoce a gente dizer que os números daquela diferença não houve aumento, porque olha aqui, os números dos cartórios não mentem, tá aqui. Não, uma coisa é diferente da outra. Calma, esses números dos falecidos no final de março, que foi quando começou a aparecer mesmo, em definitivo, as mortes aqui no Brasil por Covid, porque, claro, antes tinha 5 aqui, 10 lá, isso não dá um aumento substancial. Isso não gera número grande no volume do jeito que é, do Brasil inteiro, 10 não gera uma diferença em percentual. Aí fica aquele negócio. Agora, quando você muda de mês, já vai para abril, aonde você tem já os falecidos de março, que já foram registrados, todos os de abril, que ainda, mesmo que caia no final de abril e vai para maio, os do final de março vieram para abril, ou seja, já preencheu. Aí você tem um mês cheio. E aí dá para fazer um comparativo. Só que como eu comentei lá no início da live também, muito no início aqueles números eram complicados, porque os médicos mandavam para a gente, temos 8 minutos, né? Oito Os minutos. médicos mandaram, os médicos mandaram para a gente lá dizendo suspeita de Covid ou dizia Covid. Aí vinha o resultado, a gente lavrava o óbito, né? E vinha o resultado depois da pessoa já tendo o óbito lavrado, já sepultado, e dizia, não, deu negativo. E daí? Aí constou já na estatística como Covid e não era Covid, né? Aí dá para retificar isso? Dá. Como que faz uma retificação? Judicial. E tem que ter a intenção da pessoa, porque como é que a gente vai saber que houve isso? Então o familiar tem que pedir. Em São Paulo, eles têm lá Opa. Ué, caiu aqui a nossa conexão. Deixa eu ver se o doutor Elion. Não, não acabou, gente. Tá quase acabando, mas caiu, travou aqui. Para mim, travou a internet. Ah, deixa eu chamar ele de novo aqui. Vamos finalizar. Vamos aproveitar nossos minutinhos finais aqui. Ele já vai entrar. Talvez tenha sido algum problema lá da conexão. Pois é, será que é um problema com a nossa aqui? Vou enviando de novo. Vamos chamar.
Bom, acho que nós vamos encerrar, gente. É melhor a gente encerrar um pouquinho antes. É uma pena, caiu, para mim travou e caiu a conexão. Não sei se o doutor Arion está conseguindo. Ele está vendo, pois é, eu mandei o convite, não está chegando o convite para o senhor ingressar. Quem sabe tenta me. Vamos tentar de novo, para a gente pelo menos poder fazer o fechamento aqui. E eu quero que o doutor Arion se comprometa ao vivo que para dizer que a gente vai fazer outra, para falar de outros assuntos, né, doutora Arion? Tem um monte de coisa aí que a gente quer conversar sobre o reconhecimento de paternidade socioafetiva, sobre transgênero, mas eu vou encerrar então, gente, eu acho que não estou conseguindo mesmo. E agradecer aí a participação de todos, a Natália, estou vendo que participou bastante, a Márcia, a Margot. Estou mandando aqui, vamos ver, vamos mandar mais uma vez para a gente, pelo menos, dar a chance aqui do nosso convidado se despedir. Não tá indo, né? A Claudinha também. Eu vou encerrar essa daqui, gente, e vou abrir mais uma para o doutor Arion poder fazer a despedida do encerramento. Só um minutinho aqui, vamos ver.